Olá pessoal, tudo bem? Vamos então à nossa correção da atividade que a gente colocou para vocês da última aula. Nós estamos no assunto sobre aparelho locomotor e estudamos nessa semana sobre o sistema muscular, o terceiro sistema do aparelho locomotor. Nós estudamos sobre o sistema esquelético, sobre o sistema articular e agora sobre o sistema muscular. Bom, eu coloquei aqui um texto para que vocês pudessem ler, o texto do Brasil Escola, que na verdade as questões que eu preparei aqui foram baseadas nesse texto. Tá? Então as respostas você pode procurar que estão aqui nesse texto, falando justamente sobre o sistema muscular, de um modo resumido, porém bem completo. Ok? Começando a atividade, você não esquece, por favor, de colocar seu nome completo, tá bom? Vou só colocar aqui um exemplo: José Arantes do Nascimento. Muito bem, ok? Coloquei aqui um vídeo muito bom também sobre um resumo do sistema muscular, como esse aqui, falando inclusive das pessoas que fazem musculação, como é que se comporta o aumento muscular, e ele explica muito bem aqui que não há uma duplicação de fibras, há um aumento dessa massa muscular. Bom, e é bom você conhecer. Qualquer dúvida, volta o vídeo ou então passa uma mensagem aqui para mim dizendo qual é a sua dúvida, que a gente está aqui para tirar as dúvidas. Então vamos respondendo as questões e vamos falando sobre o sistema muscular. Funções dos músculos. Então nós colocamos aqui 3 alternativas que identificam funções principais dos músculos. Eles garantem a movimentação do corpo, tá? Eles promovem a estabilização das posições corporais e eles garantem a realização dos movimentos respiratórios. Então, o diafragma, por exemplo, é o músculo principal no auxílio ao exercício ou a maneira como os pulmões se comportam ali, inspirando e expirando ar. Então o diafragma é que vai dar esse suporte, é o músculo que vai dar esse suporte para os pulmões. Promove a estabilização das posições corporais. O fato de nós sentarmos, andarmos, qualquer movimento que a gente possa fazer, inclusive ficar parado, nós temos músculos atuando nesses movimentos no corpo como um todo. No finalzinho do exercício aqui nós vamos falar sobre esses 3 tipos de músculo: agonista, antagonista e sinergista. E essa primeira opção aqui de função dos músculos, né, garantem a movimentação do corpo. Então, são eles que vão proporcionar o movimento do nosso corpo. É a parte ativa, vamos dizer assim, do aparelho locomotor, que faz acontecer o movimento. A outra questão, os músculos se classificam em... Então, nós temos os músculos estriados esqueléticos, os músculos estriados cardíacos e não estriado ou liso. Então, nós temos aqui os principais grupos musculares do nosso corpo: estriados esqueléticos, estriados cardíacos e os não estriado ou liso. Exemplo de músculo estriado esquelético: os bíceps, tríceps, são os músculos do braço, tá? Então nós vamos ter esses 2 músculos como exemplos de músculo estriado esquelético. São músculos voluntários que se movimentam quando a gente manda, quando a gente quer. Isso são os músculos estriados esqueléticos. Então nós temos o quadríceps da coxa ou da panturrilha, enfim, tem uma infinidade de músculos dos abdominais, os intercostais, são todos músculos estriados esqueléticos que se movimentam com a vontade do corpo humano. É exemplo do músculo estriado cardíaco, o nome já está dizendo, então nós vamos marcar o quê? Músculo cardíaco ou músculo do coração. Esse é um músculo semelhante, vamos dizer assim, anatomicamente, ao estriado esquelético,
mas a diferença é que o músculo estriado cardíaco é involuntário. É involuntário. Então, o nosso coração nesse momento está funcionando sem que a gente queira diretamente. Isso quando a gente diz que o músculo é involuntário, tá? Então, ele tem a mesma forma anatômica do músculo estriado esquelético, que é o voluntário, que nós falamos na questão anterior. A diferença é que o músculo cardíaco é um músculo involuntário. É exemplo de músculo não estriado, conhecido como músculos lisos, tá? E também como involuntários. Então, o fígado e pulmões são dois exemplos, existem muitos outros no nosso corpo que são considerados não estriados. Então, a forma anatômica do músculo não estriado é diferente do estriado esquelético e do estriado cardíaco. E na função também, eles são involuntários. São diferenças aí bem marcantes. A próxima questão diz: existem mais de 600 músculos esqueléticos no nosso corpo, ou seja, músculos voluntários, e é esse que a gente quer dar ênfase aqui na nossa disciplina de educação física, nesses músculos ativos, nos músculos voluntários, né? E essa quantidade de 600 músculos esqueléticos representam um grande percentual da nossa massa corpórea, que é de 50%. Então, 50% da nossa massa corpórea é de músculos estriados esqueléticos, é de músculos voluntários, ok? Bom, nós temos aqui 3 últimas questões que são subjetivas, mas como eu disse, está lá no texto, bem claramente explicado, e você pode estar anotando, digitando aqui, enviando para mim, como também digitando no seu caderno, anotando no seu caderno. O que são músculos agonistas? São responsáveis diretamente pelo movimento desejado, sendo os principais agentes na execução de um movimento. Então, o músculo agonista é aquele principal da ação. Quando eu pego um objeto com minha mão e levanto, eu vou ter músculos atuando agonisticamente para que eu eleve o meu braço, levante a minha mão. Vai ter outros também que vão estar oferecendo resistência a essa ação. Ou seja, vão estar segurando a minha mão, o meu braço, para ele não cair. Que são os músculos antagonistas. São músculos que oferecem resistência à ação do músculo agonista. Essa palavra resistência parece até que ela está fazendo uma força contra o movimento, mas na verdade ele está auxiliando. Ele precisa ter esse músculo resistente para que ele consiga atuar de forma saudável, de forma enérgica. E completando aqui o movimento, tem os músculos sinergistas. Na definição do texto a gente tem que são músculos que auxiliam os antagonistas, garantindo que não ocorra movimentos em excessos. Então os sinergistas eles vão estar auxiliando o movimento como um todo. Não é aquele que está diretamente relacionado ao movimento. Não é aquele que está na resistência do movimento, mas aquele que está tendo como base. Por exemplo, eu falei aqui no fato de você pegar um objeto e levantar a mão. Nesse momento você está em pé, por exemplo. Então tem músculos que estão te segurando ali em pé. Esses podem ser considerados sinergistas, tá? Eles não estão atuando diretamente naquele movimento, naquele momento, mas eles estão ali te segurando, estão te preparando, estão te protegendo. Então, tá aqui uma explicação, né, bem interessante sobre esses 3 músculos, agonista, antagonista e sinergista, e nós vimos aí o conteúdo básico, principal sobre o sistema muscular, ok? Então, agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e até a próxima. Fui!